Lei Rouanet, norma passa por mudanças e especialistas comentam. Na dança, entenda como a falta de investimento funciona como incentivo para buscar uma carreira internacional. Confira tudo o que rolou no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. No mundo das séries, veja os principais lançamentos do próximo mês. Parcerias entre artistas agitam o mundo da música. Novidades sobre o show da cantora Taylor Swift no Brasil. MASP recebe exposição com artistas mulheres do mundo inteiro. Entra na roda e xinga, xinga. E aí, pessoal? E aí, Isa, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, galera. Com muita dança, arte, teatro e cinema, a gente começa mais uma edição do nosso Ginga. Com certeza você já ouviu um feat, uma música que é fruto de uma parceria entre dois artistas. Por que essas produções estão cada vez mais populares no mercado musical? A Giovanna Orefse conta um pouco mais pra gente. Você já imaginou uma música que une a rainha do pop Madonna ao cantor de reggaeton Maluma? Ou a Halsey com o grupo de K-pop BTS? Ou até mesmo a Anitta ao Caetano Veloso? Pode parecer estranho, mas essas produções já são realidade. A mistura entre os estilos musicais está cada vez mais presente no mercado. Isso acontece principalmente quando falamos sobre os featurings, as famosas colaborações entre artistas do mundo todo. Com uma fórmula se repetindo tantas vezes, seria essa uma maneira que a indústria musical encontrou de alcançar um público maior? A gente tem que pensar no mercado como um grande lugar de bolhas, né? Antigamente a gente existia a música mainstream como um todo e ela funcionava em rádios, MTV, etc. As coisas estavam divididas, mas nem tanto. Hoje a gente fala com redes sociais muito diretamente artista e público. As rádios, embora sejam importantes, elas já não são tão importantes assim. Então os feats eles fazem esse furar bolhas. Entre janeiro e julho do ano passado, 32 feats apareceram no top 100 das rádios brasileiras, segundo o Crowley Charts. No Spotify, o número de parcerias sobe para 42 entre as 100 músicas mais ouvidas no mês de setembro. Só neste ano, 13 entre as 50 músicas eleitas pela revista norte-americana Billboard como os melhores lançamentos do primeiro semestre são feats. Já segundo os dados do YouTube Brasil, 4 das 10 músicas mais ouvidas nos primeiros 15 dias do mês de setembro são featurings e 2 delas misturam estilos musicais. E isso é uma tendência de que a gente já via antes no mainstream de vários artistas que são considerados aclamados no meio XYZ se juntarem e produzirem, sei lá, um grande megazord de música, chamar mais de uma pessoa, fazer um super grupo, várias coisas assim. Em 1982, o cantor brasileiro Djavan se uniu a Stevie Wonder para o lançamento da música Samurai. Com o passar dos anos, a tática se tornou cada vez mais comum. Em 2010, o hit California Girls uniu a cantora do pop Katy Perry ao rapper Snoop Dogg. A música atingiu o topo das paradas e elevou o artista ao estrelato internacional. É divertido quando esses artistas eles estão muito próximos, de novo nessa geografia toda, que faz com que existam pessoas que gostem desses dois artistas e daí logo um feat entre eles é muito divertido. Isso acontece muito no sertanejo, principalmente brasileiro, porque eles estão sempre juntos o tempo todo, ou Anitta e caras do funk, Anitta, Tropiquilas e mais alguém. E quando os artistas são muito diferentes, eu acho que funciona mais para o artista se apresentar para um público que não seja dele, mas isso não quer dizer que ele vai converter isso em seguidores ou em um novo público, porque o som dele não tem nada a ver com o som do artista B, por exemplo. É estratégico também os feats, não somente pela questão de público, como para movimentar algoritmo, rede social, agenda de lançamento, show. É inevitável que a música passe por esse lado, para tornar os artistas cada vez mais indivíduos, mais únicos, mais uma arroba e passe a levar ele para as outras bolhas para ele poder circular e conseguir ampliar o número de seguidores que ele precisa ter para si, para conseguir melhores acordos comerciais, para conseguir tocar no Super Bowl, para conseguir ser o número 1 das paradas da Billboard e coisas do tipo. Parece que a tendência dos feats veio para ficar no cenário musical. A mistura de ritmos e sons alavanca carreiras, expande culturas e, principalmente, faz muito sucesso nas paradas. Você já parou para pensar como são feitas as ilustrações de livros infanto-juvenis? Quais os processos por trás de tantas cores e desenhos? Confira agora na reportagem de Júlia Cosselli. Você já parou para pensar como são feitas as ilustrações dos livros? Bom, além delas darem um aspecto totalmente lúdico e mágico para a literatura, elas também ajudam a compor a obra como um todo. E para isso, hoje vamos acompanhar todo o processo de criação de uma obra no ateliê de ilustrador, o Adelino Santos.
Seu próximo trabalho se tratará de uma biografia do Lampião Cangaceiro e para isso foi escolhida a técnica da xilogravura. A escolha da técnica é essencial para uma boa ilustração. É feita uma pesquisa para chegar no tema, pensa a história do negócio e vai encaixando dentro da linguagem da gravura o texto que está sendo escrito. A ilustração tem um papel fundamental numa obra, e ela serve tanto para ilustrar quanto para ajudar o leitor a compreender do que se trata a história, sendo adultos ou crianças. Às vezes um leitor iniciante pode ajudar bastante. Já um leitor mais avançado, já dá para entender. O MASP recebe a exposição Histórias das Mulheres, produzida inteiramente por artistas do sexo feminino. Com mulheres da Ásia, Américas, África e Europa, a exposição, que começou em agosto, busca mostrar como a experiência feminina em diferentes regiões do mundo é retratada através da arte. A mostra vai até o dia 17 de dezembro e tem a estimativa de receber até 200 mil pessoas. A cinematografia brasileira foi recompensada na edição de 2019 do Festival de Cinema Internacional Biarritz América Latina, levando 6 troféus para casa. O longa A Febre, da diretora Maya Dahan, levou o principal prêmio do festival, o troféu Abrazo de melhor filme. Neste evento, o Brasil bateu todos os recordes da premiação, que ocorre anualmente no sudoeste da França. A Lei Rouanet passou por algumas mudanças neste ano, mas, mesmo antes, poucas pessoas sabiam como ela funcionava. A Sofia Lopes explicou a nova definição e os aspectos positivos e negativos da lei. Em 1991, durante o governo Collor, foi criada a principal ferramenta de fomento à cultura no Brasil, conhecida como Lei Rouanet. A Lei de Incentivo à Cultura apoia exposições, shows, peças e outras produções. Um destaque da lei é a distribuição gratuita de parte dos ingressos e o auxílio na formação e capacitação das comunidades locais. Mas será que todo mundo realmente sabe do que se trata? Eu não. Não conheço. Eu não sei, gente, não posso. O que a lei se propõe é que pessoas físicas e jurídicas façam contribuições ou transfiram parte dos seus impostos que seriam pagos ao governo, o seu imposto de renda, ao invés de ser pago para o governo, ele pode utilizar esses recursos para o financiamento, para o apoio a determinados projetos culturais. Mas as polêmicas envolvendo essa legislação são várias. A principal crítica é a alegação de que os recursos são desviados. Este ano, o governo Bolsonaro reduziu em 98% o valor máximo autorizado para um projeto, que era de 60 milhões e caiu para 1 milhão. Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, essa lei já injetou quase 50 bilhões na economia em 27 anos, por meio da realização de mais de 53 mil iniciativas. Este advogado compara os pontos positivos e negativos da lei, antes e depois das recentes mudanças. Por um lado, uma democratização, né? Uma maior amplitude das regiões do Brasil com relação às mudanças que foram implementadas. Mas, por outro lado, nós vemos assim que vai haver um achatamento do tipo de produção que vai ser feita. E eu não sei se isso é muito bom. Na medida em que você tem muitos projetos culturais, você está empregando muitas pessoas. E eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva. Com as diversas polêmicas em questão, a lei tem sido muito discutida nos últimos tempos. No último final de semana, entrevistamos algumas pessoas no Parque Ibirapuera para saber o que pensam sobre o assunto. Para mim é muito importante. Eu acho que pode ser uma mamata, assim, para, enfim, cantores, autores, pessoas que estão recebendo dinheiro. Na teoria é legal se ela fosse usada para investir em museus, em realmente cultura, mas para investir em show popular, para investir em show de artista, eu acho que isso nada não é legal. Eu concordo até certo ponto. De uma forma sim, né? Porque a cultura deve ser cada dia mais valorizada, né? E tem que ter um incentivo. Isso. Se tivesse algum tipo de filtro, né? Uma coisa assim, que fosse mais focado pra cultura. É que filtro fica estranho. Parece que é difícil, né? Escolher o que é certo e parece que é outra palavra pra censura, tá ligado? Mas eu acho que tudo que incentiva... No próximo bloco, a história de Mavica Quieto, uma mulher que muda a vida de bailarinos brasileiros. Ainda, detalhes sobre a passagem literária da Consolação e a tendência dos cinemas alternativos por São Paulo. Não sai daí! Tivemos já! Ginga, ginga, fé na sua mandinga, na roda ginga. Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga.
O Ginga traz hoje a história de Mavi Quieto, professora consagrada do cenário da dança que já levou inúmeros alunos para o mercado exterior. Em um contexto complicado e muito restrito para os artistas brasileiros, Mavi traz um respiro para os jovens que sonham em se tornarem bailarinos profissionais. Confira a seguir na reportagem de Alicia Gouveia. O balé clássico surgiu no século XVI na Europa Central e chegou ao Brasil apenas em meados do século XX, com a vinda da bailarina russa Maria Oleneva. Por conta do atraso de mais de 400 anos entre Brasil e Europa, as diferenças na valorização desta arte são tremendas. Ainda hoje, a verba destinada à cultura aqui, e principalmente à dança, é mínima. Com mais de 12 mil escolas de balé clássico apenas no município de São Paulo, milhares de bailarinos são formados diariamente no Brasil. Porém, se deparam com um mercado de trabalho escasso. Como alternativa, procuram se inserir no cenário da dança internacional. Dessa forma, cada vez mais, jovens bailarinos mudam-se para fora do país, buscando construir uma carreira no balé. Pedro é um exemplo de um caso de sucesso. O menino que iniciou seus estudos aos 8 anos de idade, com 15 já estava em Basel, na Suíça, com bolsa integral de estudos. Agora, ele está em Nova York e precisa encarar um novo desafio, o ano de audições. Mas tudo isso só foi possível graças a uma pessoa. O nome dela é Mavi Quieto. 5 e 6, 7 e 8. Mavi começou sua carreira aos 4 anos, ingressando em uma escola profissional aos 7. Hoje, a professora de balé trabalha como mediadora entre seus alunos e oportunidades de estudo fora do país. Nós tivemos muitos alunos que chegam aqui quando criança, adolescentes, e têm um objetivo de se tornar grandes bailarinos. E quando o aluno vira para mim, ele chega ali naquela idade dos 11, 12 anos, que a gente observa que realmente é isso que a pessoa quer para a vida dela, eu procuro sempre, junto com a nossa equipe, mostrar caminhos para que essa pessoa atinja os seus objetivos, né? A Mavi era uma mulher muito rigorosa, as aulas com elas geralmente era assim, uma coisa que eu tinha muito medo. Eu nunca fui uma pessoa que fui privilegiado com o corpo para dança, né? O pessoal assim que sabe, balé é muito difícil, tem que nascer com o corpo perfeito, eu nunca tive. Então a Mavi e a equipe dela sempre me ajudou bastante a trabalhar nisso, na minha técnica, e principalmente uma coisa que a gente sempre fala bastante aqui na escola, que é a relação psicótica, né? Porque para ir para fora você tem que estar bem psicologicamente, porque não é uma coisa fácil, ainda mais assim tão jovem. A grande questão hoje no Brasil é que nós temos um mercado de trabalho para dança muito fechado no sentido de termos poucas possibilidades profissionais, né? Quando a gente olha para fora do Brasil, para outros países, a gente observa que existem nas grandes companhias muitos bailarinos brasileiros. E eu vejo que esse intercâmbio internacional, ele é essencial. O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual mostrou que a cada ano que passa, mais pessoas estão indo ao cinema. Os números apontam a procura por filmes populares e também aqueles mais culturais. A pesquisa mostra que em menos de 10 anos, o número de brasileiros que saem de casa para assistir filmes aumentou 60%. Em São Paulo, a rede Cinemark é a opção preferida dos espectadores. Um exemplo deste fenômeno é o filme Vingadores Ultimato, que mesmo com 3 horas de duração, foi sucesso de bilheteria no Brasil e no mundo. Para aqueles que querem fugir dos blockbusters, os cinemas de rua são uma alternativa ainda bastante procurada. Este circuito arrecada anualmente mais de 18 milhões de reais na cidade. Escondida entre 2 estações de metrô na Avenida Paulista, a passagem literária da Consolação é cheia de histórias para serem lidas. Descubra mais com a nossa repórter Isabela von Heiden. Estamos na Avenida Paulista, uma das mais movimentadas da cidade de São Paulo. Quem diria que entre as estações de metrô Consolação e Paulista, nós encontraríamos um cantinho focado na leitura, a passagem literária da Consolação. Vem com a gente ver! A passagem literária da Consolação surgiu como um espaço que hoje abriga mais de 4 mil títulos, que vão desde direito e psicologia até mesmo a literatura clássica e contemporânea. Além disso, o espaço também abriga até 12 exposições por ano. Ainda faltam
alguns meses para o show da cantora norte-americana Taylor Swift no Brasil, mas esse já é um dos assuntos mais comentados. A venda dos ingressos começou no último dia 25 e esgotou em menos de 15 horas. A expectativa para a apresentação, que acontece no dia 18 de julho de 2020, é alta. A grande busca pelos ingressos fez com que Swift anunciasse um show extra no dia seguinte ao primeiro. A vinda ao Brasil faz parte da turnê Loverfest, derivada do último lançamento da cantora. Os shows acontecem no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A dupla Sandy Júnior voltou aos palcos após quase 10 anos de ato. Os ingressos da turnê Nossa História se esgotaram em poucos minutos aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, com a falta de público, os bilhetes estavam sendo vendidos a $7, o equivalente a R$40. Vamos até São Paulo conversar com a repórter Letícia Rodrigues, que traz mais informação sobre a turnê dos irmãos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Isabela. Bom, é isso mesmo. Os irmãos Sandy Júnior retornaram depois de quase 10 anos de hiato. E eles fizeram um grande show, na verdade fizeram uma grande turnê passando pelas 5 regiões de todo o país e foram até para Lisboa e Nova York. Aqui no Brasil foi uma correria para conseguir comprar os ingressos e o último show será no dia 9 de novembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Letícia. E no último bloco, confira a reportagem sobre o Rock in Rio, o maior festival de música do país e um dos maiores do mundo. Eu e a Isa esperamos vocês. Ginga, ginga, fé na sua mandinga, na roda é ginga. Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga. O Rock in Rio é um dos festivais de música mais famosos do mundo e a edição deste ano foi surpreendente. Teve voo da Pink no palco, todo mundo dançando ao som de I Got a Feeling, nostalgia com Nickelback e muito mais. Nossa repórter Maria Luísa Rodrigues esteve presente no segundo final de semana do evento e mostrou tudo o que aconteceu por lá. Nenhuma fila impediu que o público do Rock in Rio chegasse cedo ao festival. O último final de semana contou com 200 mil pessoas na cidade do rock e, com quase 90 horas de música, o evento animou todo o Brasil. E nós viemos até o Rio de Janeiro, na cidade do rock, para conhecer um dos festivais mais famosos do Brasil e do mundo. Hoje é dia de rock, bebê! As atrações do Rock in Rio eram concorridas. Em menos de uma hora, a roda gigante não tinha mais horários. Enquanto isso, a montanha-russa apresentava uma fila quilométrica. O banheiro era distribuído sem filas. Apesar dos lixos espalhados, o público do festival não se importou muito com a limpeza no final do dia. Além dos preços salgados, a desorganização na hora de comer causou filas. Mesmo com alguns problemas técnicos, os artistas não deixaram de brilhar e animar o público. E o festival terminou a edição com um espetáculo de fogos. Agora, nossas dicas culturais para o mês de novembro em São Paulo. Na primeira quinzena, dia 14, Patti Smith lança 2 livros de autoria dela no evento gratuito no Sesc Pompeia. No dia 15, acontece o festival Pop Load, com nomes como The Racketeers e a volta de Cansei de Ser Sexy no Memorial da América Latina. Ainda, mais no final do próximo mês, no dia 23, a banda Lagoon é a headliner do festival Filter Live, no Parque Estaiada. Novembro será cheio de novidades para os amantes das séries. Confira a seguir os principais lançamentos do mês. Após ter as filmagens encerradas em 2017, a segunda temporada de Jack Ryan chega à Amazon Prime no dia 1º. A plataforma também estreará no dia 15 a 4ª e última temporada de The Man in the High Castle. Já na Netflix, a 3ª temporada de The Crown estará disponível a partir do dia 17 de novembro, enquanto a 2ª temporada de Alto Mar chega no final do mês, no dia 22. Então é isso, galera! Esperamos que vocês tenham gostado de mais uma edição do Ginga e anotado todas as nossas dicas. Te vemos semana que vem. Até lá! Tchau, tchau! Ginga, ginga, fé na sua mandinga, na roda é ginga.